Mas, vamos lá. Versículo 4, ainda de Atos 5. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas ele estava tentando enganar quem? O Pedro. Ele errou o alvo. Deus estava em Pedro. Deus está em você. Deus está em você. Amém? Mentir para você é um perigo. Eu peço você, leva um copinho de água. Você, o pastor está com o copo sujo mesmo. Irmão, você não sabe o que você está fazendo, está atrasando a sua vida. E eu já provei para você quem sou eu. Amém? Glória a Deus, já provei. Você nunca viu nada. Isso é sério. Outra coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá para Josué. Josué capítulo 2. Eu disse, vamos fazer de qualquer jeito. Não faça isso, irmão, você vai ter problema. Até para mendigo. Depois que Jesus falou que se você faz com uma pessoa necessitada, está fazendo para ele, eu fiz um almoço aqui só para morador de rua. Sabe qual era a carne? Era alcatra. Eu não deixei entrar linguiça aqui de jeito nenhum. Linguiça, esses refrigerantes conversão aqui não, porque era para morador de rua. A Facilite, que era uma seguradora de carro aí, ela mandou uma peça de alcatra para cá, porque era para morador de rua. O vovô paquerando ali, ó. O vovô está todo bobo, né, vovô? O Josué. Como é seu nome, vovô? Hein? Rodrigo. Se fosse homem, como é que seria o nome? Você ia botar aí? Você não ia botar Rodrigo, não? Quando eu nasci, meu nome ia ser acho que Jorge. Aí eu sou o primeiro neto. Meu avô, ele era um índio, né? Como é o nome desse menino? Aí ele falava, meu avô quando falava, a parede tremia. Aí disse, Jorge não, é Francisco, porque o nome dele era Francisco Silva. Aí botou meu nome de Francisco. Pela primeira vez, na idade de acho que 5 anos por aí, que eu escutei ele chamar assim, ô Chico! E eu fiquei procurando o Chico. Era eu. Aí dali, mas ele brigou. Então sempre o avô quer o nome dele no filho, né? Como a vovó também. Por isso que tem Maria. Não tem Maria? Não tem Maria o nome dela? Então, tá vendo? Depois de vó. Maria? Se ela fizer 6 meses, ela ensina a comer tapioca. Gente, presta atenção. Uma prostituta chamada Raabe, eu vou resumir aqui por causa do horário. Essa mulher, ela deu fuga a 2 homens de Deus que estavam procurando para matar. E aquela cidade dela seria destruída. Por ela ter dado fuga àqueles 2 homens, 2 profetas, homens de Deus, sabe qual foi a ordem que Deus deu? Olha, destrói tudo, mas não toque em Raabe, nem na casa dela e nem na família dela. Mas ela deu fuga para quem? Ela estava servindo a Deus, irmão. Às vezes você pensa que está fazendo uma coisa para qualquer um. Não, irmão, é homem de Deus. Isso é muito sério. Claro que tem muita nota falsa por aí, né?
mas tem muita nota verdadeira. O que eu quero dizer? Tem muita gente se escondendo atrás da Bíblia, mas tem gente que é séria. Eu, se não fosse um homem sério, eu já estaria aí um carrão do ano, já tinha um monte de coisa aí enganando as pessoas. Eu estou amarrado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E gosto das coisas certas. Gosto das coisas certas. Está repreendido em nome de Jesus. Nada de entrar por esse caminho sem vergonha aí. Não vale nada. Está repreendido isso. Tá? Lá no livro de Marcos 10, agora nós entramos aqui no assunto de casamento. Presta atenção no que eu vou lhe mostrar. Está escrito, eu não posso mudar isso aqui. A princípio, o que é um casamento? Você já olhou no dicionário? Quem já criou passarinho aqui? André, quem mais já criou? Ailton, Roberto. Quem mais já criou passarinho? Quem já criou canário? Já criou canário? Como é que casa um canário? Leva ele em qual cartório mesmo? Mas como é que casa um canário? Oi? Casamento é a união de duas pessoas. Nós temos a certidão de casamento para testemunho da sociedade. É isso que é o casamento. Mas os religiosos falam outra coisa. Não, tem que ter lá. Então como é que é o casamento de dois homens? Tem a certidão. Januário casou com Severino. O casamento é a união de duas pessoas. É importante a pessoa ir ao cartório, dar entrada no casamento aqui no Chatuba, onde eu dei, foi R$800 na época. Até queria tirar aquela certidão de pobreza, eu tinha que assinar que eu sou pobre. Eu falei, não vou assinar isso não. Não, já vou casar dizendo que sou pobre. Amarrado. Aí fui lá, parcelei o casamento e paguei parcelado o casamento, casei. Depois pedi o pastor Almir para me casar no religioso, né? Diante de Deus, que é isso que eu precisava. Fui casado pelo homem, diante do homem, o juiz de paz, né? Mas eu preciso disso. E não é Deus o homem, você não errar o alvo. Pastor, eu não sabia. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu não sabia, agora eu sei. Então está aqui. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a quem? A sua mulher. Tá? E serão os dois em uma carne. Beliscou Jeane, Mota sente. Beliscou Mota, a Jeane sente. Porque não é mais dois, agora é um. Tá? Assim já não serão dois, mas uma carne. E o filho é o pacto de sangue entre o casal. Quer dizer, a aurora ali é uma mistura de sangue do Ítalo com Yasmin. Entendeu isso? O casamento é consumado na cama. Você sabia que o cigano, quando casa, não sei, hoje está tudo mudado, né? Tinha um camarada fazendo uma conta na roça, aí ele botou o pé no coxo, sabe o que é coxo? Hein? Coxo de botar comida para cavalo, para porco. Ele botou o pé no coxo com um lápis na mão
e um papel. Aí olhou para o padre dele assim e disse: ô pai, 77 é 14, né? Ele disse: rapaz, antigamente era, agora eu não sei, está tudo mudado. Então, não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou. Não tem esse negócio: ela ficou meio gordinha, ou ele fica meio esquisito, caiu no cabelinho, quero mais não. Não tem como não. Você pode até fazer, mas você vai ficar sofrendo. A maioria fica sofrendo. A maioria não. 100% é sofrimento. Porque Deus falou: não separe. Eu fui lá, o juiz assinou. O juiz é o quê? O juiz é o quê? Então, ele está dizendo: não separa o homem. Por isso que antes de casar, você tem que ter olho de coruja. Você sabe, já viu o tamanho do olho da coruja? Você tem que ver tudo: defeito, mau hálito, e se o subaco está cheio de cabelo, se não está, você tem que ver tudo. Porque depois que você casa, seus olhos têm que ser de japonês, de chinês, nem tudo você tem que estar olhando. Entendeu isso? Sim ou não? Mas, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E os discípulos aí estavam sozinhos com Jesus. Explica, Senhor, explica uma coisa aqui para a gente. Entra aqui, Paula, explica uma coisa aqui para a gente. E ele lhes disse, deixa eu ver aqui. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. Entraram no vermelho. Você é muito chata, ou você é muito chato, não quero mais saber. Irmão, tu vai sofrer. E não é só você que sofre, a família toda sofre, né? Porque ninguém quer ver filho sofrendo, nem filha sofrendo. Então é uma coisa séria: vocês comer a carne, tem que comer o osso, tem que ir até o fim. Ora, Deus, Jesus, se consagra, Senhor, muda minha mulher. Eu faço isso, a Jane, todas as manhãs, me acordava para fingir dele. Não vê? Minha cabeça aqui é meio estranha aqui. De manhã cedinho, ela 8 horas. Orei muito. Minha cama só vivia molhada, era um balde d'água que ela jogava. Aí eu orei, ela parou com isso, graças a Deus. Mudou. Porque presta atenção. A menina conheceu o menino, aí disse assim, ela falou assim para ele: amor, aquele tratamento, né? Amor, o R, olha a lua. Aí ele: não tem um pingo de inveja. Você é muito mais bonita do que ela. Toda roupa, amor. Daqui a pouco ela de novo: amor, oi, benzinho. A nuvem tampou a lua. Ela que está com vergonha de você, que você é muito mais bonita. Casaram. Aí foram morar na roça, lá no interior, lá onde a onça faz a curva. Um luar bonito, uma lua na roça, né? Dá clareia, fica bonito, não é verdade? Aí ela: amor, é o quê? Já mudou o tom de voz. Olha a lua que bonito. Tá bom para caçar tapu. Daqui a pouco veio uma nuvem e tampou a lua.
Amor, é o que é? O que houve? A nuvem tampou a lua. Você não está vendo que vai chover? Tem que ser burra. Então, mantenha, zele. Pegou prantinha, vai jogando água no outro, vai mantendo. Não deixa acontecer isso não. Amém? A Giane às vezes está lá na tia, lá. Aí eu vou, devagarzinho por trás dela, vou nas costas, vou dar um beijinho no pescoço. Ela... Você faz isso, Rodrigo? Você faz isso? Tem que fazer, irmão. Entendeu? A Letícia, eu abraço ela, a Letícia vem, tira a mão. Porque se não tiver isso, tua casa vira um inferno. Vai almoçar agora? Se eu tiver fome, eu mesmo tiro lá, eu mesmo como. Ué? O bicho começa a comer, irmão. E aí, tá gostoso? Não, dá para comer. Dá para comer. Tem como dizer, olha, tá uma delícia essa comida. Um elogio, né? Mulher toma banho e passa, né? Perfume cheiroso, gostoso. E emagrecendo aí. E a mulher passa, tá igual a boba, hein? Igual um repolho, hein? Acabando com a mulher. E a mesma coisa o homem, que você está vendo errado nele, conversa com ele, fulano, corta esse cabelo, apara essas unhas, está cheio de lixo. Vem cá, eu corto para você. Casal, irmão, tem que viver junto. Se você não sabe, compra um casal de periquito, passa um mês olhando para ele, depois você solta. Já viu como ele cata ela cata ele, conversa. Aí vocês vão longe. Então, ele disse mais. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. É o que está escrito, gente. Pastor, eu não sabia disso. Bota na sua cabeça. Deus não leva em conta, acerte seu passo agora. Que não haja mais separação, não haja mais divórcio. Amém? Eu estou levando minha vida a sério agora. Eu, quando ouço dizer que um casal quer separar, disse, irmão, não faça isso. Vai cometer doideira, vai ficar sofrendo. Não cometa esse erro, não. Aquele que é endemoniado, expulsa o demônio, manda embora. Amém? Mas seja reto, obedece o que Deus está falando. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera também. Não que ele é mais charmoso, ela é mais... Não vai por isso. A carne é um perigo. A carne, se você deixar, ela não está nem aí se ela vai para o inferno, não. Se ela vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre, ela não está nem aí. É a carne, ela é decisiva. Eu vou fazer isso aqui e acabou. E não adianta Deus entrar no meio, porque é por isso que Deus não deu conselho a Judas. Judas roubava na sacolinha lá, Jesus nunca falou para ele, Judas, não faça isso, está errado. É como hoje o pastor, eu sou assim. Eu tento falar para a pessoa não é desse jeito mesmo, vai, deixa se ferrar. E se a pessoa não quer te ouvir, irmão, eu vou só orar. Daqui um pouco, pastor, que eu não te ouvi, irmão, eu também não sei. Você está falando, a pessoa vai achar que está com o rei na barriga, que já sabe tudo. Não é assim não, faz a coisa direitinho. Todos que me ouviram estão bem. Todos que me ouviram estão bem.
Agora, os que pararem de me ouvir, eu vou falar a verdade. Você pode aí ser dizimista de 12 bilhões de reais. Eu vou falar a verdade para você. Se você não gostar, não sair dessa igreja, Pai com Deus, Deus te abençoe. Mas eu vou continuar falando a verdade. Teve uma pessoa aqui que dizimava, até ajudava a igreja. O dia que eu falando a verdade aqui, ele olhou para mim e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei: que Deus te abençoe. Quando você for, que Deus te abençoe lá. E o camarada saiu e depois disse assim: agora eu quero ver como é que vai ser para ele pagar aluguel, pagar luz. Irmão, Deus multiplicou a igreja. E ele está, nossa, misericórdia, irmão. Está todo funhanhado. Todo funhanhado. Porque rejeitou a verdade. Você quer ouvir mentira, revelação, profecia? Você vai te ferrar, filho. Olha aqui o Ezequiel, rapidamente. Cada horário, que hoje a gente vai almoçar na casa do... Nós vamos... a igreja toda está com... Inclusive você, Rodrigo. Você com sua esposa, a sua filha. Como é o nome da sua filha? Hã? Letícia? Não, Letícia é minha. A Letícia, o Ítalo, todos vocês aí, todo mundo. Vocês também que estão me assistindo aí, está todo mundo convidado. Entendeu? Você come bem, Rodrigo? Come bem? Está bem. Porque está todo mundo convidado a almoçar comigo hoje. Eu tenho esse prazer, esse orgulho lá na casa do Rodrigo. Então vamos lá. O Ezequiel, hoje a gente não vai no beira, não. Vamos lá, O Ezequiel dá um aviso aqui para nós. Deus usou ele e avisou. Ezequiel, capítulo 13. Você quer continuar? Fazer o quê, né? Você quer ouvir Deus falar? Quer? Abre a Bíblia. Ezequiel 13. Acharam? Estou chegando. Cheguei. Ezequiel 13. Olha aqui, presta atenção nisso. Presta, tia, todo bobo lá. Ô tia, olha lá, tia, rindo à toa. Ela nem sabe que você está rindo para ela, tia. Vamos lá. E veio a mim o que, pessoal? A palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza quanto os profetas de Israel, que profetizam, e dizem aos que só profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração. Aí ele manda fazer o quê? Ouve a palavra do Senhor, irmão. Para com esse negócio. Vou lá que fulano revela. Não, irmão, sai disso. E vai ver quem está te revelando está com a vida de cabeça para baixo. Porque Deus não está usando. Deus usa na palavra, na Bíblia. Para com isso. E se você aceitar, aquilo pode acontecer. Teve uma mulher com 9 meses de barriga. Eu estava numa manicure fazendo a unha. E eu tinha ido fazer uma visita. Aí, falando negócio de revelação, essa mulher disse assim: eu estava num culto e o pastor disse assim: aqui tem uma pessoa, tinha várias mulheres de barriga, e o seu neném está morto na barriga. Aí essa mulher de 9 meses disse: a morte e a vida tem qual poder? Sabe o que aconteceu? A criança morreu. Aí fez coletagem aí no Hospital da Posse. Aí eu fui explicar para ela por que a criança morreu. Não se aceita uma coisa negativa, ela vai acontecer com você. O Provérbios 6,2 diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Quando você confessa negativo, aceita o negativo, ele vai acontecer na sua vida. E aqui Deus está dando alerta aqui através do Ezequiel, né? Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel
que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem seu próprio espírito e que nada viram. Dá um troço assim na cabeça e ele fala: não é, meu Deus. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. A raposa, ela simboliza o demônio, tá? Não subiste as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, que são as brechas, para estares firme na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. O próximo não acontece, a pessoa desvia, não quer mais saber de Deus, que Deus mentiu, e aí? Mas tem gente que insiste nisso, mesmo com os hebreus avisando que antigamente era só profetada. Agora não, é na palavra, está lá em Hebreus capítulo 1, gente. Mas você quer insistir nisso? Volta e meia, aí não dá. Complicado. Faz a coisa direito, obedece a palavra. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, para finalizar, Mateus 10. Eu escutei o missionário, escuta isso que eu vou te falar. Olha para mim, todo mundo. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção, é muito sério o que eu vou te falar. Deus manda você fazer uma coisa boa, mas para você é ruim. Escuta o que eu vou te falar. Eu estava no centro de Nova Iguaçu, escuta isso com muita atenção. Eu tinha, acho que 15 ou 17 reais por aí no bolso. Estão me ouvindo bem? Quando eu passei, tinha um moreno, bem mais claro que eu, sentado. Ele aparentava ali uns 28 anos, por aí, mas todo sujo. Quando eu passei, vocês estão me ouvindo? Esse homem disse assim: ei, aí eu olhei, me arruma um dinheiro para mim almoçar? Olhei para ele: tenho não. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Quando eu andei mais uns 15 a 20 metros, eu escutei assim, dentro de mim: você tem sim. Eu voltei. E disse para o rapaz: eu tenho sim. Enfiei a mão no bolso e dei tudo que eu tinha. Está aqui, vai almoçar. E saí. Na época eu tinha um Fiestinha. E o Fiestinha estava naquele penúltimo estacionamento da Nilo Peçanha, antes de chegar na Via Light. E até os elevadores daquele estacionamento. Eu falei: como é que eu tiro o carro agora do estacionamento? Se tudo que eu tinha eu dei para ele, devia ser uns 15 a 17 reais por aí. Fiz o que Deus mandou. E fui para o estacionamento. Quando eu cheguei lá, o nome do rapaz que é responsável pelo estacionamento chama-se Cláudio. Aí o Cláudio me chamou e disse assim: ô pastor. Aí eu: oi, vem cá um pouquinho. Aí fui lá. Sim, então, a partir de hoje o senhor não paga mais o estacionamento aqui não, tá? Seu carro pode ficar aqui o dia todo, pode dormir aqui, que você não paga mais estacionamento. Hoje eu não sei se o Cláudio vai continuar lá, há muito tempo que eu não vou para aquele estacionamento ali.
Isso aconteceu. Irmão, é importante quando você ouve Deus. Parecia um prejuízo, não, foi lucro. E do outro lado, tem um outro estacionamento que é do Santander, vocês já viram ali? Ali não é qualquer um que para. Aí um dia eu parei ali, postei o carro no meio-fio ali, nesse estacionamento de rua, tem um escuro altão lá, pode falar com ele quando você estiver lá, o pastor Mota mandou um abraço para você. Ele me chama de pai. E eu parei o carro ali, ele disse, o senhor não quer botar o carro aqui dentro não? É melhor, né? Então tá. O senhor está indo aonde? Eu disse, eu estou indo lá no centro, lá, para resolver umas coisas. Me dá a chave. Pode guardar o carro aqui. Verônica já foi no centro do Alto comigo, a Jeane várias vezes. Eu só guardo o carro ali. Você viu o que Deus fez? Então, às vezes, é um pedaço de pão que você nega para alguém, é um copo de água, até uma vassoura, um prato de comida. Você está jogando as suas bênçãos no lixo. É bem-aventurada a pessoa que dá, irmão, nem a pessoa que só quer receber, a pessoa que dá. Por isso que o almoço aqui para o mendigo, para morador de rua, foi feito com alcatra, só coisa boa. Eu falei, refrigerante só se for de marca, Antártica, Coca-Cola, da Brahma, pode trazer, mas o outro eu não quero, porque eu quero dar o melhor para eles. E Deus também te dá o melhor, irmão. Amém, Jesus? Mas aí o missionário, acho que é Magno Malta, ele teve um acidente. E o missionário foi visitar, foi visitar o Magno Malta em Brasília. Foi na casa dele visitar ele. Mas Deus tinha mandado ele lá fazer uma coisa, para orar pelo homem, para o homem ser curado. Ele foi lá, visitou, conversou, saiu, pegou um avião e veio para São Paulo. Dentro do avião, Deus falou assim: você não fez o que eu mandei. O avião pousou, ele soltou, foi lá no guichê, fez outro check-in, voltou para Brasília. Chegou lá, quando ele entrou chegou da casa do Magno Malta, ele, o senhor de novo, perguntei se pode me atender. Aí o Magno Malta mandou ele entrar. Ele entrou e disse: eu vim porque eu não fiz o que Deus mandou. Aí orou por ele. E ele disse que ele estava uma vírgulazinha para nunca mais andar. O médico já tinha falado para ele. Depois daquela oração, está o Magno aí andando, irmão. Você está entendendo? Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, você é duro de coração, irmão. Você acha que você vai ter prejuízo, e aí você se perde. Eu aprendi isso, eu vivo isso. É que eu não vou falar aqui o que eu faço, que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz e a esquerda a direita. Mas eu faço muita coisa que você vai dizer: pastor, sou eu bobo. Eu não devia fazer isso. Irmão, mas a Bíblia me ensina isso. O Paulo falou que aprendeu com Jesus, que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Talvez o seu problema é esse, não adianta ninguém falar. A pessoa não quer, não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Amém? Aprenda isso e você vai viver muito feliz. Glória a Deus. Esther, vem cá. Esther e o Ítalo. E traz a Aurora.